Olá, seja bem-vindo ao canal Tática na Prática. Aqui você recebe doses generosas de informações que vão contribuir para a sua trajetória profissional. Neste vídeo, eu vou falar a respeito de um resumo sobre o livro Marketing 5.0, de Philip Kotler. Se deseja saber sobre as tendências do Marketing 5.0, esse vídeo é para você. Na parte 1, temos somente o capítulo 1, com o título Bem-vindo ao Marketing 5.0, Tecnologia para a Humanidade. O autor aborda um resumo geral de tudo que será visto no livro. Comenta sobre a evolução de fases do marketing até atual, fala sobre o livro 4.0 até o momento 5.0 e a atual fase da tecnologia para a humanidade. Esse resumo abrange as culturas, vivência dos diferentes perfis, classes sociais, público dos produtos de luxo versus de baixo valor, enaltecendo o desafio do pessoal de marketing para a elaboração de marketing para essas duas esferas. A partir daí, entramos na parte 2, que vai do capítulo 2 ao 4 e traz o título Os desafios para os profissionais de marketing no mundo digital. Capítulo 2, O abismo entre gerações. Aqui o autor fala das 5 gerações convivendo juntas, desde os baby boomers, XYZ até a Alpha, comentando as características de cada uma delas, o que vivenciaram e o que isso tudo está refletindo em suas atitudes e percepções. A força de trabalho está concentrada desde os baby boomers até a geração Z, mas enfatiza que a geração X detém a maior fatia de liderança e a Z com mais novatos. Fala também dos embates no mundo corporativo e os desafios dos profissionais de marketing para entender essas diferenças. Capítulo 3. A polarização da prosperidade. Como criar inclusividade e sustentabilidade para a sociedade. O capítulo já começa com uma abordagem bem polêmica, citando o filme O Poço. Ele traz a analogia da polarização de distintas classes. A história do filme retrata que na prisão vertical em forma de poço, há comida para todos, mas a ganância faz com que os prisioneiros dos andares de cima, que recebem primeiras refeições, tenham mais abundância de comida do que os abaixo, chegando até a ficar com sobras ou sem comida. Como todos em algum momento precisam lutar pela sobrevivência, mostra que as pessoas tendem a agir por interesses próprios, não conseguindo o melhor resultado possível para ambos. Ou seja, há então o desequilíbrio social, onde quem está no topo prospera e quem está na base sofre. Essas polaridades estão cada vez mais fortes e o meio está com menor peso. Os tipos de polarização citados por Kotler são empregos. Números de empregos mais bem pagos está em alta, assim como os mal remunerados também. Já os empregos no meio estão encolhendo. Polarização da ideologia, onde cita livre circulação. Estilo de vida, onde há influência na forma como as pessoas estão consumindo produtos e serviços. E, por fim, a polarização dos mercados, que é o segmento prêmio de luxo, que está em alta, com preços bem altos, assim como preços bem baixos também estão crescendo. A associação do marketing é justamente a associação desses públicos de modelos tão diferentes de comportamento de consumo. Capítulo 4. O fosso digital. Como tornar a tecnologia mais pessoal, social e experimental. Logo no início do capítulo, o autor comenta a publicação do artigo Por que o futuro não precisa de nós, de Big Joy, um dos fundadores da Sun Microsystem. O artigo citava a tendência da substituição dos homens pela máquina, chamada de a Era da Singularidade. 2 décadas depois, esse cenário ainda não se materializou. O livro traz as diferenças de pensamento do Elon Musk da Tesla, que acredita nessa transformação, e Jack Ma da Alibaba, que defende que o ser humano sempre será superior à máquina por conta da sua capacidade emocional. Nesse capítulo foi muito abordado para que as tarefas repetitivas utilizem a tecnologia de inteligência artificial. A perspectiva é que em 2030 haverá mais de 8 bilhões de usuários da internet em todo o planeta, que representa 90% da população mundial. Os obstáculos principais são custo do acesso e a simplicidade dos sistemas. O principal acesso ao celular. Então estamos falando de sistemas operacionais mais leves, planos mais acessíveis e liberação de Wi-Fi.
O livro também traz a importância de conectar máquinas e humanos, que é a internet das coisas, representado pelas siglas IoT, Internet of Things. A comunicação entre máquinas e humanos a torna a espinha dorsal e a automação, deixando a inteligência artificial como o cérebro que controla os aparelhos e máquinas. Por parte dos usuários, existe uma visão polarizada ao se discutir se o mundo plenamente digital traz oportunidades ou ameaças. Algumas das ameaças vitais são automação e perda de emprego, medo do desconhecido, temor, insegurança e privacidade. Por outro lado, vem também como oportunidade em relação à economia digital, Big Data e aprendizado permanente. Tem também a casa inteligente e a realidade aumentada, ou seja, mais bem-estar, vida mais longa, sustentabilidade e inclusividade social. Por parte dos consumidores, esses esperam que as empresas o compreendam e tragam experiências personalizadas, sabendo ofertar o melhor produto a cada cliente, além de poder customizar. Tudo isso é bem atrativo e o desafio será a lealdade. Então, acredita-se que com o passar do tempo, os clientes podem reduzir o medo e liberar informações. Capítulo 5. A mesma estratégia não serve para todos. O início do capítulo aborda o experimento de 1950 com macacos, trazendo como resultado o que chamamos de efeito centésimo macaco, uma referência à massa crítica necessária para que ocorra a transformação comportamental. No mundo atual, o livro cita que as empresas estão focadas na geração Y e Z, por serem as mais representativas no mercado na força de trabalho. Embora muitos consumidores ainda comprem de forma tradicional, a Covid-19 acelerou a digitalização em decorrência da utilização das plataformas online para seguir com seu cotidiano. Ficando em casa por vários meses, os consumidores se acostumaram na prática a um novo estilo de vida digital. Capítulo 6. A Next Tech. É hora da decolagem das tecnologias humanoides. Esse capítulo inicia falando da utilização da máquina na Segunda Guerra Mundial, que foi usada para decifrar enigma para criptografar comunicações militares. A máquina foi criada pelo cientista Alan Turing, um matemático considerado um dos primeiros a pensar na inteligência artificial. Descreve também que as invenções, que para muitos é novidade, foram criadas há décadas atrás, como, por exemplo, PLN, processamento de linguagem natural, e a robótica programada, que existem desde 1950. Tem também o reconhecimento facial, que começou na década de 1960. Nesse capítulo, fala-se de software de código aberto, internet, computação na nuvem, aparelhos móveis e Big Data. Com código aberto, o trabalho colaborativo usado por grandes empresas como Microsoft, Google, Facebook, Amazon e IBM, vem abrindo a fonte de seus algoritmos de pesquisa. É também abordado a internet conectar não apenas bilhões de pessoas, mas também máquinas. Sobre computação na nuvem e o acesso compartilhado, trazer praticidade e também de você poder aumentar a escala de assinatura caso haja necessidade. O Big Data, ele atua como uma peça final do quebra-cabeça. Podem ser coletados dados online em tempo real e na escala desejada. Um exemplo, ele cita o Google, que recomenda palavras e frases a cada letra que a gente digita na barra de busca. E até o Uber, que atualiza preços em tempo real de acordo com a corrida e trajeto. O computador aprende e descobre à medida que analisa o histórico de dados. Falando sobre o PLN, o mais conhecido é o chatbot, sendo utilizado não apenas para atendimento ao cliente, mas também para vendas. Empresas como Starbucks já utilizam o chatbot para receber pedidos e interagir com o cliente. Outros conhecidos são a Alexa da Amazon, Siri da Apple, a Google Assistente, a Cortana da Microsoft. Quando fala-se sobre sensores, o livro relata também a utilização dos carros para aumentar a segurança. Já em robótica, fala sobre a informação que nos últimos anos as empresas têm tentado utilizar os robôs para a substituição das pessoas no contato direto com o consumidor. Por último, ainda nesse capítulo, Kotler fala sobre a internet das coisas e blockchain. Se refere à interconectividade de máquinas e aparelhos que se comunicam entre si. Celulares e aparelhos domésticos, automóveis, medidores de energia inteligente e câmeras de vigilante são alguns dos aparelhos conectados. Capítulo 7. A nova experiência do cliente CX.
As máquinas são legais, mas o ser humano tem emoções. Logo no início, ele traz a história em que, em 2015, a rede de hotéis japonesa Hana inaugurou aquele que o Guinness Livro de Recorde reconheceu oficialmente como o primeiro hotel robotizado. Desde o atendimento de check-in até o check-out, o robô que ajuda pedir o táxi, carregar as malas, limpar cômodos, além da fechadura com reconhecimento facial e um closet que vaporiza as roupas para desamarrotá-las. Mas não foi sucesso total, causando transtorno para alguns hóspedes e fazendo reduzir a quantidade desses robôs. A ideia é mostrar que a união entre humano e robôs tende a dar certo. De forma mais ampla, CX não é apenas uma experiência de compra ou de atendimento ao cliente. Ele começa muito antes da aquisição do produto pelo cliente e continua muito depois. Aqui, o autor traz a lembrança do livro Marketing 4.0, onde foi apresentado um modelo para mapear os pontos de contato e criar uma conexão do cliente. Neste livro, ele aponta os 5 A's do cliente, que são assimilação, atração, arguição, ação e apologia, enaltecendo a convergência de um humano e máquina. Comenta também sobre a velocidade e eficiência do computador no processamento versus o lado ser humano, que é capaz de filtrar ruídos, extrair ideias novas, desenvolver sabedoria, além de empatia, conexão e compreensão e raciocínio sensato. Ainda nesse capítulo, ele descreve passo a passo para alavancar a Nextech para uma nova CX com os tópicos: publicidade, marketing de conteúdo, marketing direto, CRM, canais de distribuição, produtos e serviços, gestão de relacionamento com o cliente. Vale a pena a leitura, pois tem muita informação em cada um desses itens. Chegamos à quinta parte do livro, que vai do capítulo 8 ao 12, e tem como tema macro as novas táticas para alavancar a tecnologia de marketing. Capítulo 8. Marketing direcionado por dados. Como criar um ecossistema de dados para uma melhor seleção de mercado-alvo. O início do capítulo traz a reportagem de Charles Darwin, da New York Times Magazine, que gerou grande repercussão. A matéria tratava da previsão da gravidez de uma adolescente feita pela Target, uma rede de lojas de varejo. O pai ficou furioso ao saber que a filha vinha recebendo cupons de desconto na empresa de artigos de bebê. Achou que havia engano e incentiva para engravidar. Depois de uma conversa com a filha, descobriu que ela estava mesmo grávida. O capítulo fala de 4 métodos de segmentação. Ele descreve, inclusive, como criar um persona, como preparar um marketing direcionado por dados, como a ferramenta é promissora em relação à automação e como o processo de implementação do marketing é realizado, dividido nos 3 itens: definir os objetivos do marketing direcionado por dados, identificar os dados necessários e disponíveis e sobre montar um ecossistema integrado de dados. Na segmentação, é enaltecido o advento do Big Data para a seleção do mercado-alvo, e que na era digital o problema não é mais falta de dados, e sim é identificar aqueles que importam. Capítulo 9. Marketing preditivo. Como antecipar as demandas do mercado com ações proativas. Nesse tema, ele inicia falando da final da temporada de beisebol profissional de 2001 nos Estados Unidos. O time do Oakland Athletics perdeu 3 jogadores cruciais. E foi aí que Billy Beane recolheu análise de dados para montar uma equipe forte para a temporada seguinte. Essa história foi documentada no filme Moneyball, O Homem que Mudou o Jogo. Essa referência é para enaltecer a importância dos dados. Tradicionalmente, os profissionais de marketing se baseiam na estatística descritiva, que apresenta o comportamento passado e inclui as suas intuições sobre o que vai acontecer. Na análise preditiva, a maior parte do trabalho é realizado pela inteligência artificial. Os dados passados são alimentados em um motor de aprendizado de máquina para revelar padrões específicos, chamado de motor preditivo. Ao abastecer de dados esse motor, o profissional de marketing pode prever desfechos futuros, como quem tem mais probabilidade de compra, que produto será vendido ou qual campanha vai dar certo. Ainda nesse capítulo, o autor fala sobre Customer Equity, que é a utilização do modelo preditivo para fins de gestão de cliente, ou seja, medir o valor vitalício do cliente, que é representado pelas siglas CLV, do inglês Customer Lifetime Value, que é o valor atual projetado de receita líquida gerado por um cliente ao longo de toda a sua relação com a empresa.
e também prevê as ofertas de upselling e cross-selling. Essa visão também é focada no produto, em todo o seu ciclo de vida. Isso ajuda a equipe de desenvolvimento do produto ter que voltar constantemente para a prancheta. Kotler entra na esfera da marca e descreve como montar um modelo de marca preditivo com os temas modelos, coleta, definição, interpretação e previsão. Capítulo 10. Marketing contextual. Como criar uma experiência personalizada de percepção e resposta. A referência trazida no início desse capítulo é de 2019, onde a Walgreens começou a testar máquinas de distribuidoras de bebida que combinam câmeras, sensores e portas com telas digitais para exibição não apenas dos produtos em seu interior, mas também publicidades personalizadas para o consumidor. Como exemplo, Kotler fala da geladeira que usa detecção facial para identificar as emoções do comprador, que se aproxima da porta da máquina e também rastreia as escolhas dos compradores e recomenda outros itens depois do fechamento da porta. Hoje, os profissionais do marketing podem realizar um marketing contextual com a ajuda do Nextech. Efetivamente, o objetivo a longo prazo são a internet das coisas e a inteligência artificial, que pode oferecer um produto certo para o cliente certo, no momento certo e local certo. Kotler também detalha como criar uma infraestrutura de Smart Sensing, sobre o uso de sensores de proximidade no ponto da venda, uso de biometria como gatilho de ações personalizadas, e cita alguns exemplos, como o da Disney, que fez experiência com detecção de emoções instalados nas câmeras dos sistemas que exibiam seus filmes, rastreando milhões de expressões faciais ao longo do filme. Outro item bem detalhado é como criar um canal direto à casa do cliente, no sistema de segurança ou entretenimento, passando pelos eletrodomésticos, tudo está conectado à internet. Ele conta como entregar 3 níveis de experiência personalizada. O primeiro nível é a informação personalizada, onde ele tira proveito de um dos itens mais utilizados em metadados, que é a geolocalização, capturado pelo smartphone do cliente. O nível 2 ele chama de interação customizada, onde o cliente não recebe uma ligação direta, mas em vez disso, ele recebe uma oportunidade de responder uma mensagem que recebe com base em sua localização. Conforme a resposta, a empresa envia outra mensagem, criando então a prática do diálogo. Há um estímulo para incentivar os compradores a avançar até a aquisição. No último nível, o 3, ele cita a imersão total, onde a ideia é cercar o consumidor com a experiência digital no momento em que ele se encontra na loja física. Como exemplo, tem o app Love, que a partir da sua lista de compras ele pode ativar a funcionalidade de realidade aumentada, onde na tela aparece um caminho de cor amarela no chão à sua frente e leva o cliente até os itens da lista no menor tempo possível. Capítulo 11. Marketing aumentado. Como entregar interações humanas empoderadas pela tecnologia. Aqui, Kotler inicia falando sobre uma das principais manchetes no final dos anos 1990, sobre as partidas de xadrez entre o computador Deep Blue da IBM e o grande mestre Kasparov, no confronto ser humano versus máquina. Essa história é contada com frequência como prova de que a colaboração ser humano e máquina é sempre superior a um especialista humano e uma máquina poderosa. A chave seria encontrar a melhor simbiose entre os dois. Sobre as ferramentas digitais da linha de frente, o marketing aumentado não é só uma questão de visão do trabalho. As ferramentas digitais poderão substituir funcionários da linha de frente. Hoje, apesar de todo o alarde em torno do e-commerce e das compras online do varejo, ainda acontece nas lojas físicas a maioria dos consumidores pesquisarem online e comprarem offline. Como exemplo, o livro conta sobre o guia de maquiagem da Sephora. A cliente pode marcar uma hora com o maquiador ou maquiadora e na loja ela pode acessar o catálogo online para obter inspirações para sua transformação. Além disso, o profissional usa um pequeno scanner chamado Color IQ para capturar a cor da pele do cliente e determinar a tonalidade ideal. E por fim, o último capítulo. Capítulo 12. O marketing ágil. Como executar operações maiores e mais rápidas. O início do parágrafo, ele cita a Zara, que é uma das marcas de fast fashion mais bem-sucedida da última década. A Inditex, que é a proprietária da marca, aposta em ciclos de modas muito mais rápidos, com mais de 10 mil designs diferentes por ano.
e consegue levar as últimas tendências das passarelas em questão de semanas. Por trás dessa velocidade extraordinária está a agilidade no design e na cadeia do abastecimento. O livro aponta o marketing ágil, que é caracterizado pelo ciclo de vida curto dos produtos, onde é necessário monitorar e reagir às novas tendências e às mudanças do comportamento do consumidor, entregando produtos na prateleira no menor tempo possível. Nesse mundo digital acelerado, muitos outros setores vêm passando, em maior ou menor medida, por um encurtamento do ciclo de vida. A experiência do cliente, antes totalmente íntima, agora pode ser transmitida pelas redes sociais para o mundo inteiro. Pois sempre conectado, o consumidor exige marcas que atendam suas necessidades de 24 horas por dia. Qualquer coisa, a qualquer momento, em qualquer tempo. Por conta disso, as empresas precisam estar sempre monitorando e reagindo às tendências no ritmo cada vez mais acelerado. Nesse capítulo, Kotler conta como implementar o marketing ágil, citando os temas: criação de sistema de análise de dados em tempo real, como estabelecer equipes descentralizadas, como desenvolver uma plataforma de produto flexível, como desenvolver processos simultâneos, como realizar experimentações rápidas, como aderir à inovação aberta, e finaliza o livro falando sobre gestão de projetos e marketing ágil. Uma figura que eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira verificar. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe e não deixe de dividir com quem você sabe que vai se interessar pelo assunto. Bem-vindo à Era Digital!